Você já ouviu dizer que antigamente era melhor? Já ouviu alguém afirmar que o Brasil era mais tranquilo, mais simples, mais seguro? Mais seguro para quem? Simples para quem? Em 1960, o país não vivia sob o domínio das grandes facções que controlariam territórios inteiros. Não havia a estrutura armada que hoje aparece nos noticiários, nem comandos organizados com hierarquia e poder bélico espalhado por bairros. Mas isso não significa que a vida fosse leve, muito pelo contrário. Em 1960, ser pobre no Brasil era acordar todos os dias com uma certeza, a certeza de que sobreviver seria um esforço constante, silencioso e exaustivo, e é para esse Brasil que nós vamos agora. Um Brasil que existiu entre promessas de progresso e realidades duras demais para caber nos discursos oficiais. O ano é 1960. O país tem pouco mais de 70 milhões de habitantes. A capital federal deixa o Rio de Janeiro e nasce Brasília. Inaugurada sob os aplausos e o otimismo do governo de Juscelino Kubitschek. O lema é desenvolvimento, modernização, indústria, futuro. Mas enquanto o concreto se ergue no Planalto Central, milhões de famílias pobres continuam vivendo em casas de madeira, barro ou tijolo cru, espalhadas pelas periferias urbanas e pelas zonas rurais esquecidas. O Brasil moderno aparece nas fotografias oficiais. O Brasil pobre permanece fora do enquadramento. Nas grandes cidades, a industrialização já atraiu ondas de imigrantes. São Paulo cresce em ritmo acelerado, Belo Horizonte se expande. Recife, Salvador, Porto Alegre e o antigo Distrito Federal concentram oportunidades e ilusões. Mas as oportunidades não são para todos. Quem chega do interior, especialmente do Nordeste, castigado pela seca, encontra bairros improvisados, loteamentos irregulares, ruas sem asfalto, esgoto a céu aberto. A favela ainda não é sinônimo de guerra armada, como se tornaria décadas depois, mas já é sinônimo de ausência do Estado. Ali não há posto de saúde suficiente, não há escola para todos, não há saneamento digno. Há improviso, há resistência, há sobrevivência. O pai acorda antes do sol, muitas vezes sai de casa às 4 da manhã, para pegar 2 ou 3 transportes até o trabalho, ônibus lotado, trem cheio, viagem longa. Ele pode ser operário de fábrica, servente de obra, carregador de mercadorias, estivador no porto, metalúrgico iniciante. Pode também não ter emprego fixo. Pode viver de bicos, de trabalhos temporários, de dias bons e dias ruins. A consolidação das leis do trabalho já existe desde a era de Getúlio Vargas, mas na prática muitos continuam à margem, sem carteira assinada, sem garantia real de estabilidade. O salário mínimo mal cobre o básico, e o básico é pouco. A mãe, muitas vezes, é a coluna invisível da casa. Trabalha como doméstica, lavadeira, costureira, cozinheira, babá. Passa o dia inteiro cuidando da casa de outra família, enquanto a própria casa fica sob responsabilidade dos filhos mais velhos. O almoço precisa ser esticado: arroz, feijão, farinha, carne quando dá, o leite é contado, a roupa é reaproveitada, remendos são comuns, sapatos passam de irmão para irmão, nada é descartável porque nada sobra. E as crianças? Elas brincam sim. Brincam na rua de terra, jogam bola descalças, soltam pipa, inventam brinquedos com pedaços de madeira e lata, mas também trabalham cedo, engraxam sapatos, vendem doces no trem, ajudam no pequeno comércio da família. A escola é um direito teórico, mas a evasão é alta. Muitos abandonam os estudos antes de concluir o primário, não por falta de capacidade, mas por necessidade. A violência existe, mas é diferente da imagem que hoje se tem quando se fala em periferia. Não há fuzis circulando abertamente, não há domínio armado estruturado, com fronteiras invisíveis entre grupos rivais. Há furtos, brigas, conflitos pessoais, violência doméstica, repressão policial dura. A polícia, aliás, atua com mão pesada, principalmente contra pobres e negros. Prisões por suspeita, abordagens agressivas, encarceramento arbitrário não são raros. Mas o confronto não é guerra territorial diária. O medo principal não é atravessar uma área dominada por facção. O medo é não ter comida suficiente até o fim do mês. No interior do país, a realidade pode ser ainda mais severa. No Nordeste, a seca continua sendo um fantasma constante. Famílias inteiras dependem da chuva. Quando ela não vem, resta migrar para o Sudeste, para a capital, para qualquer lugar que prometa trabalho. Muitas vezes encontram apenas subemprego e moradia
moradia precária. No sul e sudeste rural, o trabalho nas lavouras é pesado, manual, exaustivo. A mecanização ainda não alcançou todos. Crianças ajudam na roça, mulheres trabalham no campo e em casa. O descanso é raro. À noite, a casa se reúne em torno do rádio. A televisão começa a se espalhar, mas ainda é artigo de luxo. O rádio informa, entretém, conecta. Ali se ouvem notícias, futebol, novelas. O país parece avançar nas ondas sonoras, enquanto dentro de casa a realidade é outra. A mortalidade infantil ainda é alta. Doenças infecciosas circulam com facilidade. O hospital público é insuficiente. O acesso à saúde depende muitas vezes da sorte. E então surge a pergunta que atravessa o tempo: era melhor viver pobre no Brasil em 1960, antes do crime organizado estruturado dominar territórios? A resposta exige honestidade. Não havia facções armadas controlando comunidades como se veria a partir das décadas seguintes, mas havia desigualdade profunda, havia abandono estatal, havia repressão policial severa, havia fome real. A ausência de organizações criminosas estruturadas não significava paz social plena, significava apenas que a violência tinha outra forma, menos empresarial, menos militarizada, mas ainda presente. O Brasil de 1960 era um país em transição, crescia economicamente, mas crescia de maneira desigual, construía Brasília enquanto faltava saneamento básico em milhares de bairros, prometia modernidade enquanto milhões ainda viviam em condições próximas à miséria. As sementes do que explodiria nas décadas seguintes estavam sendo plantadas ali. Urbanização acelerada, exclusão social, falta de planejamento, concentração de renda. O clímax dessa história não é um tiroteio, não é uma operação policial, não é um evento isolado, é a constatação de que milhões de famílias pobres sustentaram o crescimento do Brasil moderno, sem quase nenhuma proteção. Foram elas que ergueram prédios, pavimentaram estradas, trabalharam nas indústrias, cuidaram das casas da elite, alimentaram cidades inteiras, sem visibilidade, sem reconhecimento, sem voz. Quando alguém diz que naquela época não tinha crime organizado, é verdade sob um aspecto estrutural, mas também é verdade que havia um outro tipo de violência, a violência da desigualdade, da fome, da falta de oportunidade. A vida era menos marcada por confrontos armados sistemáticos, mas era profundamente marcada por limitações que moldavam destinos antes mesmo que as crianças pudessem sonhar. E agora eu quero te fazer a pergunta que realmente importa. Você acredita que viver pobre no Brasil de 1960 era mais fácil do que hoje? Ou apenas diferente? A ausência do crime organizado estruturado compensava a precariedade extrema das condições de vida? Escreve aqui nos comentários a sua opinião. Esse debate é essencial para entender o Brasil que fomos e o Brasil que somos. Se esse mergulho no passado fez você enxergar a história com mais profundidade, deixa o seu like agora. Isso ajuda o canal a continuar trazendo análises densas, históricas e sem romantização. Se ainda não é inscrito, se inscreve e ativa as notificações, porque os próximos vídeos vão explorar outros anos específicos que podem mudar completamente a forma como você entende o país. E compartilha esse vídeo com alguém que sempre afirma que antigamente era melhor. Talvez essa viagem até 1960 traga novas perguntas e respostas.